os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos com alguns probleminhas técnicos, mas eu quero pedir a você que está nos ouvindo nessa noite, que compartilhe o link, mas não ligue para os nossos irmãos, tá bom? Da mídia aqui, não ligue não, porque se você ligar, você vai cortar a transmissão, tá certo? Então, mande aí para os nossos diáconos que estão aqui conosco, mensagem via WhatsApp, mas não ligue, tá bom? Para que nós possamos ter esse momento de celebração ao Senhor. Estamos só pelo Facebook, então divulgue aí com seus contatos. Estamos ao vivo pelo Facebook. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua glória vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias. Adore o Senhor nessa noite.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. Aleluias. Verdadeiramente esse Jesus da cruz é o Jesus que tem sido anunciado neste tempo. Interessante que a reflexão de hoje estará baseada nessa indagação. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus que você tem anunciado? Quem é o Jesus que você tem crido? Eu quero pedir perdão aos meus irmãos, desculpas a você que estava aí nesse desejo ardente, de cultuar conosco, e com certeza os imprevistos acontecem, a tecnologia também falha, mas que bom que estamos aqui para adorá-lo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, que escrevera São Lucas, no capítulo de número 9, o versículo de número 18 ao versículo de número 20, será a nossa reflexão, e já cantamos isso nessa noite, acerca desse Jesus, um Jesus que foi apresentado na cruz como salvação para a humanidade. Lucas, capítulo de número 9, do versículo 18 ao versículo de número 20, na versão que tenho em minhas mãos, está assim escrito: estando a orar, apenas com os discípulos, eles lhe perguntou: quem as multidões dizem que sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, uns dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Pai, a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, e por si mesma não volta vazia. A tua palavra é lâmpada, é luz, é alimento para a nossa alma e norteia o nosso caminhar em agradar a Cristo. Queremos nessa noite, ao ouvir e também ao ler a tua palavra de forma clara, para que a mesma encontre guarida no nosso coração, transformação naquilo que necessário for,
Pai, que tão somente a Tua voz seja ouvida, Senhor, nessa noite. Que a Tua palavra, tão somente a Tua palavra, com autoridade, seja pregada, para que haja, Senhor, acima de tudo isso, ó Deus, edificação do corpo de Cristo que cultua conosco nessa noite. E transformação para aqueles que ainda precisam crer piamente nesse Jesus, que se apresenta como o Filho de Deus, salvação para a humanidade. Pai, fala conosco nessa noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que lemos é uma perícope, em que o próprio Jesus está agora se apresentando ou prevendo a sua paixão, a sua morte. Jesus agora está tentando dialogar com os discípulos de que é chegado o momento de cumprir a sua missão. Mas, momentos atrás, Jesus se apresentou também como aquele que fazia milagres, aquele que curava, aquele que multiplicava pães e peixes. Jesus convoca os 12 para a sua missão. Então esse Jesus agora começa a mudar um contexto da história de que os discípulos estavam vendo anteriormente. Os discípulos presenciaram um Jesus de milagres, um Jesus de cura, um Jesus que contava parábolas para que houvesse entendimento. Mas agora Jesus começa a se apresentar e prever a sua morte. Interessante que no diálogo de Jesus com os discípulos, vale salientar que o texto diz que Jesus estava orando apenas com os discípulos. Ou seja, já havia algo planejado por Jesus em estar sós, relacionando-se com os seus 12, e aqui eu entendo relacionamento discipulador. Está Jesus discipulando os seus discípulos para discipular outros. E nesse diálogo, Jesus então faz uma pergunta integrante para os seus discípulos. Uma pergunta que traz intriga para aqueles que estavam ali. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Mas que pergunta que nos intriga até hoje. Essa pergunta também cabe a nós, uma resposta. Todos os dias nós somos talvez bombardeados com tantas palavras acerca de Jesus, tantas indagações, tantas pregações, mas a pergunta que não cala é: quem é Jesus para você? Esta pergunta tem perturbado a muitos na história da humanidade. Perturbou os judeus nos tempos de Jesus, perturbou Herodes, perturbou o mundo greco-romano, e perturba ainda muitos homens na atualidade. Quem sabe a mim é você que cultua nessa noite, porque ainda nos falta uma resposta para essa indagação. Nem mesmo o pós-modernismo pode calar essa pergunta. O autor desta pergunta foi o próprio Jesus. Ele então perguntou aos discípulos acerca dele, o que a multidão estava ali comentando. Mas eu quero, nesta mesma perspectiva, perguntar: quem é Jesus para você? Não o Jesus que você ouve da multidão, mas um Jesus que você poderia hoje mesmo relatar para outras pessoas. Quem é Jesus para você? Nesse texto, nesta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, nós podemos então nos basear em 3 momentos da mesma. A primeira questão é uma resposta que a multidão dá. Se nós perguntarmos para muitas pessoas acerca de Jesus, obteremos respostas. A multidão também responde. A passagem que lemos mostra o próprio Jesus que dirige essa pergunta aos seus discípulos. E a resposta deles são inúmeras. João Batista, profetas, Elias. Nos dias de hoje, talvez se perguntássemos para a multidão, a humanidade, quem é Jesus? Talvez as respostas seriam: aquele que faz milagre, aquele que prospera, aquele que dá carro novo, casa nova, aquele que abre porta de emprego, aquele que faz a pessoa que está lá caída se levantar, aquele também que faz com que homens e mulheres se enriquem pregando acerca dele.
São inúmeras respostas que a multidão nos daria no tempo de hoje. Podemos notar, meus irmãos, que as multidões tinham diversas respostas sobre quem era Jesus. E no tempo de hoje não é diferente. Nós temos um Jesus para cada um daqueles que creem. Temos um Jesus para a classe que se diz crer, mas não congrega. Temos um Jesus que condena-o como aquele que usa, talvez, de preconceito. Um Jesus que não aceita como o cidadão é. Nós temos a resposta de muitos que têm um Jesus que ainda está morto. São inúmeras respostas também no nosso tempo. Parece que o tempo não alterou os tipos de respostas da multidão sobre quem é Jesus. Há pessoas que honram a Jesus como um homem talvez espiritual, um exemplo de moralidade a ser seguido. Outros com um espírito evoluído, muçulmanos, judeus, messiânicos, espíritas e até cristãos têm esse tipo de consideração por Jesus. Alguns, Jesus é o Maomé, é um profeta que passou. Parece que a multidão não muda o seu contexto acerca de quem é Jesus. Ainda há dúvidas. Ainda fica essa pergunta que nos intriga diariamente de quem Ele é. As respostas hoje são em essência as mesmas respostas dadas pelas multidões do dia de Jesus. Para alguns, Jesus é um bom homem, não passa de um homem santo. Há um ditado que diz que a voz do povo, e é um jargão que, não, na verdade, é apenas um jargão que não é verdadeiro, que a voz do povo é a voz de Deus, mas parece que a voz da multidão que testemunhou os milagres de Jesus, não foi a voz de Deus respondendo acerca de quem Jesus é, porque a multidão não consegue trazer essa resposta de quem verdadeiramente é Jesus. Max Lucado, em um dos seus livros, chega a dizer: incorpore-o, ingira-o, acolha-o bem nos trabalhos secretos da sua vida, deixe Cristo ser a água da sua alma. Me parece que Max Lucado vai mais profundo do que alguns que professam uma fé em Cristo, em Jesus. A multidão ainda hoje tem dúvidas acerca de quem Jesus é. Mas, meus queridos, nós não queremos estar alienados ao que a multidão diz. O que nós precisamos é ter a convicção de quem Ele é para nós. E é isso que eu quero que você entenda. A resposta a ser dada nessa noite não é o que a multidão pensa, é o que você pensa de quem é Jesus para você. Além da multidão, há também uma resposta que a igreja anuncia no tempo de hoje. Depois de ouvir da boca dos discípulos a resposta da multidão sobre quem Ele era, o Senhor dirige a mesma pergunta aos discípulos dele e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus começa afunilando esta pergunta. Jesus começa agora trazendo responsabilidade para os discípulos que o acompanhavam, que presenciavam os seus milagres, a sua palavra de vida eterna. Jesus começa afunilando esta pergunta para tentar realmente ter a certeza de que, será que eles entenderam quem eu sou? Será que realmente eles agora têm convicção de quem eu sou e qual é a minha missão? A verdadeira resposta sobre quem é Jesus não vem da boca das multidões. A multidão ainda tem dúvida, mas a resposta vem da boca do apóstolo Pedro. Pedro respondeu em lugar dos demais apóstolos: és o Cristo de Deus. A resposta de Pedro é a única resposta correta. Jesus é o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, o ungido, o enviado, prometidos por Deus ao seu povo.
aquele que foi prometido a Israel e às nações, o descendente de Davi, para ser o rei salvador do mundo. Interessante, meus irmãos, que Jesus então se dirige aos discípulos, no intuito de saber qual era o olhar deles. A multidão pensa assim, e vocês, como pensam? E você, nessa noite, como pensa acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é um enviado de Deus, é o Messias, o Salvador do mundo. Pedro dá uma resposta, como que realmente pudesse agora trazer alento para os demais. A resposta de Pedro é incompatível à resposta da multidão, porque a multidão só vê um Jesus de experiências, um Jesus que ficou no passado, e Pedro agora começa a trazer para o presente. Tu és o enviado, aquele que veio com uma missão. Mas vale nos lembrar nessa noite, meus irmãos, que essa deve ser a resposta de todo aquele que tem uma fé professa em Jesus. Essa deve ser a resposta daquele que tem Cristo como Senhor da sua vida. Se verdadeiramente Cristo é o teu Senhor, você precisa propagar em todo o tempo que Ele é o Cristo de Deus, o enviado, com uma missão de salvação da humanidade. Você precisa nessa noite entender de que a resposta dada por Pedro como discípulo é uma resposta totalmente contrária à resposta da multidão, porque a multidão não tinha uma fé genuína, a incredulidade ainda tomava conta daquele povo. E neste tempo de relativismo religioso, nesse tempo onde a pós-modernidade tem tentado ofuscar a missão de Jesus para a humanidade, e com isso tem deixado algumas pessoas em dúvida, você precisa nessa noite, meu amado, ter a convicção de quem Ele é para você. Não se apegue ao que a multidão diz, não se apegue àqueles que ainda não têm convicção de quem Jesus é, mas se apegue ao que a palavra o descreve. Pedro, é claro, és o Cristo de Deus. Esta é uma resposta de fé, uma resposta de convicção, de que Jesus veio para ser o Salvador, não só de Israel, mas de todo aquele que nele crê. Essa resposta traz convicção de que não há outro Cristo. Jesus de Nazaré é o ungido de Deus. Temos que crer nele para sempre, para sermos salvos da ira, obtendo mediante a fé, somente pela fé, o perdão dos nossos pecados. Não existe outro ungido. Jesus é o Cristo de Deus. Augusto Cury disse que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Ninguém fez isso por toda a longa história da humanidade. Ninguém tão grande se fez pequeno para tornar grandes os pequenos. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, escreve Paulo aos Filipenses, tomou forma de homem, foi humilde até a morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter convicção que por meio dele a nossa morada eterna é lá no céu. Mas esta percepção às vezes falta para a humanidade de hoje, que fica se apegando a filosofias, a feminismos por aí que tenta envergonhar o evangelho. Alguns que se dizem cristãos, mas que não crê no Cristo ressurreto.
no Cristo que se doou, que se entregou, mas no Cristo que diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca, para que alcancemos salvação. A multidão descrevia Jesus como profeta, como Elias, João Batista. Pedro descreve Jesus como o Cristo de Deus. E você? Como tem descrito Jesus através do seu testemunho? Por fim, há uma resposta dentre a da multidão e a de Pedro, a resposta de Deus acerca de Jesus. A declaração do apóstolo Pedro foi uma revelação de Deus a ele. A fonte da confissão de Pedro não estava nele, porque Mateus capítulo 16, versículo 17 está escrito: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ah, meus irmãos, a resposta de Pedro então não foi uma confissão inventada, não foi algo momentâneo, não foi algo sentimentalista, não foi algo que fez ele ficar arrepiado naquele momento, mas a confissão de Pedro, a Bíblia diz que foi o próprio Deus, não é de autoria humana, mas foi o Espírito de Deus. A declaração de Pedro faz com que nós entendamos nessa noite de que só há um Deus que envia alguém para se doar por amor àqueles quem muitas vezes não o ama. Deus então revela a Pedro esta confissão. Meus queridos, a confissão de Pedro não é de autoria humana. A palavra de Pedro é uma confirmação de que Deus o inspirou. Nenhum apóstolo, como nenhum dos profetas do Antigo Testamento falavam e escreviam as suas profecias movidas pelo Espírito humano, mas falavam sobre a inspiração do próprio Deus. E Pedro demonstra isso. Pedro faz com que esta profecia agora lá de Isaías se cumpra. Martim Lutero chega a dizer que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Me parece que Pedro, quando declara isso, tu és o Cristo de Deus, Pedro parece que está dizendo: olha, tu és aquele que nós precisamos nos assegurar, nos apegar. Tu és o Deus encarnado que está perto de nós. Porque, meus irmãos, negar que Jesus é o Cristo é negar a resposta de Deus a todos os homens. O que Pedro declarou sobre Jesus foi revelado pelo Pai. É a resposta de Deus a toda a humanidade, a mim e a você. Nós precisamos nessa noite ter essa convicção de quem Jesus é, para mim e para você. Jesus não é apenas um daqueles que alguns utilizam como por aí, que até usam como mercadoria. Jesus não é apenas aquele que alguns usa para usufruir momentaneamente e abandona. É aquele que busca Jesus por uma cura física. É aquele que busca Jesus para alcançar um bem material. É aquele que busca Jesus para satisfazer as suas vontades e de repente esquece de Jesus. Jesus, como alguém diz, não é um mercado que você entra, pega a mercadoria e vai embora. Jesus é o Cristo de Deus, o enviado, o ungido, aquele que se doou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos entender isso, meus amados. E entendendo isso, eu não vou fazer com que Jesus
seja apenas alguém que eu utilize quando eu preciso. Jesus não é controle remoto, que você aperta o milagre e chega. Ele tem poder para isso, mas o maior milagre que Jesus quer oferecer a mim e a você é a salvação, por meio dele, através dele, pelo seu sangue vertido na cruz. O maior milagre que Jesus quer oferecer a mim e a você é para que um dia ouçamos: vinde, benditos de meu Pai. E Pedro então nos apresenta esse Cristo, o Cristo de Deus, o enviado, o ungido. Diante da indagação de Jesus, a multidão, diante da indagação de Jesus aos discípulos, a indagação agora ela é particular e individual, a mim e a você. Quem é Jesus para você? Qual a sua resposta sobre quem é Jesus? Se você crê e confessa Jesus como Cristo de Deus, então você já é um bem-aventurado, pela graça de Deus, porque eu posso descrever quem é Jesus em algumas situações. Jesus na cruz é o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Jesus, ele é a palavra, a luz do mundo, a luz da vida. Jesus é a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. É esse Jesus que o Espírito revela a Pedro. E daí então Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Por isso, meu amado, nessa noite, diante dessa indagação, o versículo 22, depois que Jesus pede aos discípulos para não contar para ninguém acerca desta indagação, Jesus disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, Jesus agora começa a falar aos discípulos: olha, a minha missão já está perto de concluir. Não conte, as coisas vão acontecer, mas o que eu disse vai se cumprir. Pois bem, esse Jesus que a multidão declara, esse Jesus que os discípulos, que Pedro, que eu e você professamos, esse Jesus que se apresenta como Deus encarnado, conforme João 1:1, esse é o mesmo Jesus que nasceu, como diz Hernande Dias Lopes, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu na cruz, ressuscitou gloriosamente, está assentado à direita do Pai, reina absoluto e soberano sobre todo o universo. Esse Jesus voltará em glória e majestade para julgar as nações e reinar eternamente com a sua amada igreja. É esse Jesus que você crê? É esse Jesus que você tem professado? Concluo com uma frase de Blaise Pascal, que diz o seguinte: fora de Jesus, não sabemos o que é a nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Fora de Jesus o Cristo, o enviado, o ungido, fora desse Cristo, nós não sabemos o que é a nossa vida, nem o que é a nossa morte, nem o que é Deus, e não sabemos quem somos nós mesmos. Por quê? Porque se você não estiver em Cristo, infelizmente você não cumprirá o propósito dele. Porque a palavra diz que nós fomos criados
para o louvor da sua glória. Que Deus em Cristo Jesus esclareça a sua palavra ao meio ao teu coração. Que nessa noite você não tenha dúvida de quem é Jesus para você. Ele é caminho, verdade e vida. É ponte, é mediador entre nós e Deus. Permita Jesus nessa noite ser conhecido por você. Vamos orar. Logo após nós iremos louvar o Senhor para encerrarmos o culto nessa noite, entendendo que Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de celebrar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo, o enviado de Deus, se fez carne, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, se tornou humilde, obediente até a morte, morte de cruz, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Senhor, mas existem talvez pessoas que me ouvem e me veem nessa noite que ainda precisam conhecer esse Jesus, ter essa convicção de que Ele é um enviado de Deus para a humanidade. Quem sabe, Senhor, ainda existem pessoas que me ouvem e me veem nessa noite, que ainda estão com uma multidão. Um Deus de milagres, um milagreiro, um Deus que apenas supre as minhas necessidades momentâneas. Não, Senhor, Tu és o enviado de Deus, Cristo, para que eu e os meus irmãos que cultuam ao Senhor possam ter garantia de vida eterna, porque Ele mesmo se apresentou: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nessa noite o Espírito Santo possa completar no nosso coração a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que ainda não fez o seu compromisso de salvação por intermédio de Jesus, talvez porque está com dúvida, porque a filosofia tem pregado tantas coisas nesse tempo, o homem tem amado a si mesmo. Hoje deixamos de ser uma igreja cristocêntrica para ser uma igreja antropocêntrica. Estamos colocando o homem no centro de todas as coisas, mas nós sabemos que é o Senhor que se doou por nós. Pai, que Teu Espírito Santo nessa noite convença os meus irmãos, convença-os, ó Deus, de que necessário nos é confessar com a boca e crer com o coração, de que só há salvação por intermédio de Jesus, e que haja salvação nessa noite, que aqueles que nos ouvem e nos vê nessa noite, possa, aonde estar agora, entregar a sua vida a Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador, para que haja festa no céu, celebração nos céus, por um pecador reconhecer de que só há perdão por intermédio de Jesus. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aproveite aí para você se entregar a Ele. Aproveite aí para você professá-lo como Senhor da sua vida. Tire a sua dúvida acerca de Jesus. Como posso fazer isso, pastor? Simples. Leia a palavra de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Ó Deus, muito obrigado, porque somos moradas do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor habita em nós perpetuamente. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele mesmo disse que nós não ficaríamos órfãos. O Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Ah, Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas também Tu és, Espírito Santo, aquele que nos dá convicção de quem Jesus é para nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso substituto, aquele que nos amou primeiro, aquele que se doou, sendo nós ainda pecadores. Jesus, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Jesus, nós reconhecemos que não há nenhum outro Deus além de Ti. Ó Deus, que nessa noite, esta convicção também esteja no coração do meu irmão e da minha irmã que nos ouve nessa noite. Espírito Santo, traz essa convicção a todos, para que possam proferir, professar e declarar que só há salvação por intermédio de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por podermos expressar nossa gratidão em forma de culto racional ao Senhor. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que celebraram conosco, cada família representada, que haja paz no seio da família, que haja a presença real de Jesus em cada casa, em cada canto desta cidade. Nós declaramos, Senhor, que em meio a esta pandemia, nós temos o Senhor como nosso refúgio. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva os nossos lares em paz. Nos dê, Senhor, uma noite em paz, um sono tranquilo, o dia de amanhã, o decorrer desta semana, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão,
as consolações oriundas do Espírito Santo permaneça conosco que aqui estamos e tantos outros na face da terra, hoje, eternamente, em o nome de Jesus. E todos dizem amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de